Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E continuando a falar do livro de Apocalipse, agora a gente vai entrar na questão das 7 igrejas, né? O primeiro capítulo já vai falar que Jesus está com 7 estrelas e 7 candelabros nas mãos, que simbolizam as 7 igrejas e também os 7 espíritos que estão sobre essas igrejas. E aí você fala, quem são essas igrejas? Onde que tá? Cadê que não tá Universal, a Igreja Católica? Cadê que não tá o nome da minha igreja aí? Do que estão falando? O que isso significa? Então, antes de falar sobre cada uma das 7 igrejas, eu quero te dar 3 aspectos sobre o que é falado nesses capítulos, né? Nessa parte das cartas de João que são para igrejas. Primeiro que existe um padrão. Todas as cartas têm um padrão. Elas começam revelando quem Deus é, né? Falando do Senhor, revelando o Senhor. Aí na segunda parte vai ou exortar, né, ou elogiar, ou então vai dar uma bronca. Como assim? Exortar. Exortação, na verdade, ela tem a ver com animar, trazer ânimo para a alma, deixar a pessoa mais empolgada, mais animada. Só que hoje em dia, no mundo crente, nós temos mania de ficar falando exortação como se fosse uma palavra que a Bíblia permite para eu falar mal do meu coleguinha, né? Para eu brigar com alguém, para eu danar com a pessoa. Bem, exortação tem a ver com trazer ânimo para a alma de alguém, trazer alegria novamente. Então, quando Deus exorta o seu povo, exorta a sua igreja, exorta os seus filhos, o que ele está fazendo é uma correção de rota, para que você seja animado e feliz novamente com as coisas dele. Quando um pai dana com um filho, quando o pai briga com o filho, com a sua filha, ele não quer que isso afaste o filho dele, mas pelo contrário, que isso o aproxime, porque agora está corrigida a maneira de se relacionar. Então, quando você usar essa palavra, estou exortando o irmão, não use isso como se fosse um selo da Bíblia, para que você possa tirar a alegria de alguém, porque ao contrário, é trazer alegria novamente. Exortar é trazer de novo o brilho no olhar e recolocar a pessoa no caminho. E nessas cartas para as igrejas é sempre assim. Primeiro Deus se revela em quem ele é, depois ele exorta, né, fazendo ou algum tipo de correção ou um elogio. E em terceiro lugar tem uma mensagem para os vencedores. Quem que são esses vencedores? Nós temos esse padrão nessas cartas das 7 igrejas, que sempre no final vai ter uma mensagem, um aviso aos vencedores. Vencedor é aquele que consegue ouvir, obedecer, se direcionar, se orientar pelo que Deus falou. Então, se Deus falou ali, olha, como acontece na primeira carta para a igreja de Éfeso, né, que são os Efésios, que ele fala assim, olha, vocês têm que voltar ao primeiro amor. Então, quem consegue voltar ao primeiro amor, ainda consegue ser um vencedor. Então, você fala assim, ó, vocês têm que parar de fofocar. Quem para de fofocar se torna um vencedor. Vencedor é quem luta e ganha. Então, Deus já tá falando assim, ó, vocês estão numa batalha, trate de ganhar. Como que você ganha? Fazendo isso, isso e isso. Isso aqui me agrada, elogio. Isso aqui eu vou censurar, não me agrada. A igreja de Efésios, ela é uma das igrejas que ela é tanto censurada quanto elogiada. São 7 igrejas, 5 serão elogiadas e censuradas. Ou seja, na carta de João, de Apocalipse para essa igreja, vai falar tanto alguma coisa ruim quanto alguma coisa boa. Uma não é nem elogiada nem censurada. E a outra vai ser só elogiada. E eu acho que é a preferida da galera. Dentro dessas 7 igrejas, você tem 3 aspectos que você pode pensar. O primeiro aspecto é um aspecto histórico. Essas igrejas existiram, esses lugares existiram. A história, o problema de cada uma foi real. E naquele momento, quando João fala com eles, ele tem um endereço para mandar. Então, foram igrejas existentes, historicamente, estão lá comprovadas que houve essas igrejas com esses nomes nesse povo com esse problema. Então, esse é o aspecto histórico. Você pode ter certeza que não, é tudo real. O segundo aspecto é um aspecto pessoal. Quando Deus fala para a igreja dele, ele também está falando para nós. Principalmente depois de Jesus, que nós já estamos na dispensação da graça, já estamos debaixo do amor dele. Então, quando João fala com essas igrejas, ele também está falando com a gente. Ah, mas eu não sou uma igreja que está em Laodiceia, ou uma igreja que está em Filadélfia, beleza. Se é uma igreja que está em Minas Gerais, em São Paulo, em Nepal, não sei onde está a sua igreja. Mas onde ela estiver, pode ser sim que ela tenha problemas ou elogios, como são essas cartas falam para outras. São direcionamentos, quase que manual de instruções. Quando Deus fala para essas igrejas, ele está falando para a nossa igreja também. Então, acredite, na sua igreja pode ter gente que esfriou no primeiro amor, que tá fofocando, que tá roubando, também que tem ótimos louvores, que todo mundo se ajuda. Então, é comum, se não
quase default, padrão, encontrar as características dessas 7 igrejas de Apocalipse na sua igreja. Lembrando que você é uma igreja que pode se juntar com outras pessoas que são igreja dentro de um prédio para louvar a Deus, mas que igreja sozinha não resplandece a personalidade de Deus. Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Igreja é feita para viver em comunhão, juntos, together, felizes e amorzinho. E a última coisa, o terceiro aspecto, né, além do histórico e do seu pessoal, é um aspecto profético. E eu acho isso mais da hora de todos. O que acontece? Apocalipse significa revelação e é um livro profético. Profecia falando o que Deus quer falar para as pessoas. Isso pode ser para o futuro? Pode ser para agora? Pode. É o que Deus quer falar. Mas esse livro, ele é um livro que ele aponta para o tempo, para a ação de Deus, vontade de Deus no tempo. E a teologia, de forma geral, ela concorda com uma coisa, que esses 7 livros, eles apontam para 7 períodos da igreja, desde Jesus até a volta dele. Então, eu até anotei aqui no meu caderninho de estudos, né? É da igreja do primeiro século até a volta de Jesus. Então, a carta para Éfeso, né, a igreja de Efésios, é a igreja do primeiro século. E assim nós vamos caminhando durante as 7. Então, tem esse aspecto profético, tem um aspecto pessoal, tem um aspecto histórico, revelador, e principalmente tem uma mensagem a como ser um vencedor, já que o vencedor ganha e ganha galardão, ganha recompensa. Todo crente devia querer ser vencedor, sabe? E nós temos aí 7 cartas, a punho de João, vendo revelação de Deus de como ser um vencedor, como vencer aquilo que Deus condena e manter aquilo que Deus elogia. Então, eu acho que a última coisa que eu posso dizer sobre essas 7 igrejas, do que eu lembro, do que eu pensei para falar, é que é uma visão muito completa de uma vivência que a gente tem tido muita dificuldade. Dentro do corpo da igreja, a gente, muitas vezes, gasta muito mais tempo olhando para o outra pessoa do que para nós mesmos, pensando na luta do outro e não pensando na nossa. E aí a igreja, ela vai se enfraquecer. A palavra de Deus fala que o povo padece por falta de conhecimento e também fala que não tem como a igreja ser mais forte do que o membro mais fraco. Então, nós temos que procurar nos fortalecer e conhecer a Deus, quem Ele fala. Então, eu te convido para no próximo vídeo, a gente já vai falar sobre a igreja de Éfeso, e assim nós vamos falar das 7 igrejas, pensando sempre nesses 3 aspectos. O que eu posso aplicar para mim, na minha igreja, o que eu posso aplicar disso na história, sendo a igreja do primeiro século, assim que Jesus já subiu aos céus, e o que eu posso pensar nisso num aspecto real. Poxa, essa igreja existiu e ela tinha esses problemas, o que a minha pode fazer para não ter esse problema e ter esse elogio diante de Deus? Por quê? Porque Deus não muda. O que ele agradava a ele lá em Josué, ainda é o que agrada a ele hoje. O que desagradava a ele, ainda é o que desagrada hoje. Deus transita pelo espaço-tempo e nele não há sombra de variação. Então, nós mudamos, e é graças a ele por isso. Ele não muda. Então, se ele diz que gosta, ele continua gostando. Se ele diz que não gosta, ele continua não gostando. E partiu falar da igreja de Éfeso. Que o Senhor te favoreça.